Boa noite. Para os que não me conhecem, meu nome é Marcos Luiz Garcia, participante do Instituto Clínico Rei de Oliveira. Eu recebi a grata incumbência de cumprir a função de cerimoniário desta sessão. E com a permissão da presidência, convido a todos para darmos início aos trabalhos da noite. Tenho a honra de convidar para comporem a mesa Dr. Plínio Vidigal Xavier da Silveira, diretor do Instituto Clínico Rei de Oliveira, que presidirá a sessão. Sua Alteza Imperial e Real, o Príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança. O Coronel da Polícia Militar, Jairo Paes de Lira, orador da noite. E o Dr. Eduardo de Barros Brotero, diretor do Instituto Clínico Rei de Oliveira. O Dr. Plínio Rei de Oliveira, nosso fundador desse movimento, tinha uma grande devoção a Nossa Senhora e manteve durante toda a vida o hábito de expor sempre uma imagem de Nossa Senhora nos eventos que ele realizava. Daí a razão da presença da imagem de Nossa Senhora de Fátima aqui. Antes de dar a palavra ao presidente da sessão, Dr. Plínio Xavier, eu peço a permissão para dar 2 avisos. Durante a exposição, as pessoas que, à medida que o tema se desenvolva, desejarem formular perguntas ao orador, pode escrevê-las e levantar o braço para que um dos encarregados as recolha e traga aqui para frente. E no final da exposição, logo após as palavras de Sua Alteza, serão sorteados 3 exemplares deste livro que está sendo lançado aqui, Ideologia de Gênero, o Neototalitarismo e a Morte da Família, relacionado com o tema da exposição do orador e de autoria de Jorge Scala. O livro serão sorteados 3 livros entre os presentes. Com a palavra o presidente, Dr. Plínio Xavier. Abrindo a sessão. Abrindo a sessão, eu tenho o prazer de anunciar hoje uma conferência do Coronel Jairo Paes de Lira. O Coronel Paes de Lira, depois de uma carreira da Polícia Militar de São Paulo, terminou um dos mais altos postos como comandante da Polícia Metropolitana. A Polícia Metropolitana compreende todos os municípios da Grande São Paulo, exceto a capital, que tem um outro comandante. Mais tarde, ele foi deputado federal, tendo se destacado por sua atuação em defesa da família, em defesa de teses muito conservadoras. Fez também uma conferência na ONU pelo trabalho efetuado durante o campeonato do desarmamento. Ele foi um adversário ferrenho do desarmamento. Nessas ocasiões, ele manifestou sempre uma posição muito firme, muito católica, e por isso nós convidamos a ele para fazer hoje uma conferência sobre o tema do ideologia de gênero, que ele vai explicar o que é. Passo a palavra então para o Coronel Paes de Lira. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Meus cumprimentos em especial e cumprimento nessas ilustres pessoas, todos os presentes
a Sua Alteza Imperial e Real Príncipe Dom Bertrand e ao Dr. Plínio Xavier, diretor do Instituto Plínio Correia de Oliveira. É uma honra para mim estar aqui presente nesta noite para falar a uma pleiade de pessoas extremamente importantes para o país, no meu modo de entender. Pessoas multiplicadoras de opinião, lideranças em suas comunidades e pessoas que mantêm uma saudável posição conservadora a respeito da visão política, da visão social do nosso país. Uma posição conservadora que tem sido, infelizmente, muito desprezada ao longo das últimas décadas, tem sido relegada quase que ao esquecimento nas últimas décadas, mas que é fundamental em qualquer Estado moderno para a preservação do Estado democrático de direito. Aqui temos também militares que ombrearam comigo no seu tempo do serviço ativo, especialmente o meu antigo instrutor, Coronel Ralph, a quem apresento as minhas homenagens. Em sua pessoa, cumprimento os policiais militares presentes. E o Coronel Ascorbe, que teve uma bela carreira, brilhante carreira no Exército Brasileiro, aqui conosco também, a quem apresento meus cumprimentos. Nós vamos falar sobre um tema que não é de domínio comum, não é de conhecimento geral. Muito pelo contrário, os brasileiros estão até adormecidos e anestesiados a respeito dessa questão extremamente importante, que representa uma ameaça, uma verdadeira ameaça a tudo que é significativo para o país, principalmente uma ameaça à família. Esta palestra refere-se também ao lançamento do livro Ideologia de Gênero, livro que está aqui em minhas mãos, aparece também no painel, de autoria do professor Jorge Scala, um argentino que o lançou originalmente em idioma espanhol. Vem um livro a lume em português pelo trabalho precioso da editora Catequeses. Um esforço muito grande para a produção deste volume, a tradução e a produção deste volume em português. E verão, acredito eu, pela minha palestra, como será importante, como é importante que todos os brasileiros que ainda acreditam na liberdade de pensamento, de opinião, tenham acesso a esse livro para estudar com muito maior profundidade o problema que eu vou lhes expor aqui. Na edição em português, o professor Jorge Scala adotou o subtítulo O Neototalitarismo e a Morte da Família. O subtítulo, como vão ver, é perfeitamente adequado aos propósitos do livro. Na edição em espanhol, ele preferiu o subtítulo Ou a Ideologia de Gênero, melhor dizendo, ou o Gênero como Ferramenta de Poder. O professor Scala é um advogado argentino, professor universitário da Universidade de Córdoba, professor honorário da Universidade Ricardo Palma de Lima, no Peru, professor de bioética no curso de mestrado em desenvolvimento humano da Universidade Livre Institucional das Américas, foi vencedor do prêmio Tomás Moro, ou seja, Tomás Moros, adotando a forma espanhola, na categoria Justiça, outorgado pelo Instituto Tomás Moro do Paraguai, e também recebeu o prêmio João Paulo II em Defesa da Vida, concedido pela Universidade FASTA da Argentina, um cabedal já muito importante, que mostra quais são as frentes de combate dessa notável pessoa. Ele é autor, além do livro Ideologia de Gênero, de vários outros, mas um em especial, muito importante também, cujo conhecimento eu recomendo a todos os brasileiros que queiram se instruir sobre a ameaça da matança dos nenês no ventre materno e a ameaça do controle populacional dos países emergentes pelas potências centrais. Este livro é IPPF, a Multinacional da Morte, que produz uma radiografia de todas as ONGs financiadas a peso de ouro por órgãos muito poderosos no mundo, que visam a estabelecer em todos os países o direito, entre aspas, ao aborto amplo, geral e restrito. Ele também é coautor de outros livros: Jornadas pela Vida,
A mulher hoje, depois de Pequim, no caso, a Conferência de Pequim sobre os Direitos da Mulher de 1995. Valor da vida, cultura da morte, direito fundamental à vida. E, além disso, autor de mais de 80 artigos publicados na Argentina, na Bolívia, na Colômbia, na Espanha, na Guatemala e também no Paraguai. Eu quero completar essa pequena síntese biológica, essa pequena biografia de Jorge Scala, mencionando um trecho de um texto que eu produzi para anunciar esta sessão, esta palestra, no site do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Eu escrevi o seguinte, e reafirmo aqui, literalmente: o professor de bioética Jorge Scala, destacado filósofo argentino, é uma das poucas cabeças pensantes que nos duros dias que correm atreve-se a enfrentar o patrulhamento intelectual marxista consubstanciado na onda da correção política, entre aspas, e alertar o mundo ocidental para o perigo por trás da ideologia de gênero. Em sua luta, tem percorrido o mundo, proferindo palestras, concedendo entrevistas, participando de debates e levando pancadas, é claro, das ativistas feministas e da máquina de desconstrução social da ditadura gay. Como lastro principal dessas atividades, utiliza os conceitos e análises contidos no livro de sua autoria, La Ideologia de Gênero, ou El Género como Herramienta de Poder, a edição em espanhol, portanto, que agora os movimentos pela vida, em notável esforço, conseguem publicar no Brasil em português. É uma pessoa que merece todo o nosso respeito pela luta que realiza, às vezes parecendo estar sozinho, em todo o mundo, para nos alertar dos perigos que nós vamos acompanhar aqui. Eu coloquei como subtítulo da minha palestra o mecanismo-chave da revolução cultural em relação à ideologia de gênero, e vão perceber que também se adequa bastante esse subtítulo. Bem, por que ideologia? A verdade é que os partidários dessa corrente de gênero, observem que a palavra gênero, quando figura com o seu sentido ideológico, aparecerá nesses slides em itálico, com destaque para mostrar que o conceito aí não é o conceito próprio da palavra, mas um conceito ideológico. E o professor Scala faz questão também de fazer isso no seu livro, e ele explica o motivo, que é exatamente destacar quando ele usa a palavra gênero no sentido ideológico ou quando usa no seu sentido comum. Para acompanhar por que Scala afirma que se trata de uma ideologia, é necessário ir a um conceito que ele mesmo elabora de ideologia, no sentido de que ideologia é um corpo doutrinal fechado, que parte de premissas rígidas e não demonstráveis, com pretensões de conter toda a explicação para toda a realidade e, por isso, estabelecer pautas universais de comportamento. Mais adiante, ele demonstra, exatamente em cima dessa definição, que a corrente de gênero, que os seus defensores chamam de perspectiva de gênero, chamam de teoria de gênero, não merece a designação de perspectiva, não merece muito menos a designação de teoria. Agora, por que não merece a designação de teoria? Porque teoria é uma tese científica baseada na dedução. Ao utilizar a dedução num estudo científico, o estudioso, o cientista, parte de um princípio geral, intuído ou observável mediante certos fenômenos geralmente naturais, mas pode ser também no estudo das ciências humanas e sociais. E, a partir das conclusões da dedução, essas conclusões têm que ser comprovadas nos casos particulares. Ela tem que encontrar lastro nos resultados observados nos casos particulares, embora se admitam raras exceções. Lembram-se do caso da maçã, que, segundo a tradição, teria sido utilizada, a queda da maçã, que teria sido utilizada por Newton para
estabelecer a teoria da atração gravitacional, a teoria da gravidade? Exatamente aquilo, não havia nenhum liame científico naquele fato. E, segundo se diz, Newton pensava, refletia debaixo de uma macieira quando observou a queda de uma maçã. A partir da queda de uma maçã, ele procurou estabelecer, procurou encontrar uma razão que explicasse que não só aquela maçã caía, como qualquer objeto cairia e seria atraído pela Terra. E daí toda uma teoria que foi a base, na verdade, de toda a ciência física. Um fenômeno comum, observável claramente, pela simples observação, que produziu uma teoria posteriormente comprovada no universo material. Então, isso é teoria. A questão é se a perspectiva de gênero merece o nome de teoria. Estou apanhando um pouquinho do controle remoto aqui, como podem ver. Agora, por que Scala rejeita, então, essa designação, já pela teoria, como vimos? Ele se baseia exatamente nos supostos fundamentos da tese de gênero. Qual é a tese da ideologia de gênero? Afinal de contas, o que é essa ideologia? O que é que ela prega? Ela prega que não existe identidade biológica, sexual nos seres humanos, essencialmente. Ela prega que os seres humanos, apenas acidentalmente, nascem com os seus aparatos anatômicos, convencionalmente, segundo os teóricos dessa ideologia, convencionalmente tidos como masculinos ou femininos. Ela diz também, são dois pontos fundamentais, que, por outro lado, não existe também identidade psicológica masculina ou feminina, tratando-se a suposta identidade masculina ou feminina de mera imposição do modelo educacional patriarcal, mera imposição do domínio patriarcal criada para facilitar a opressão, como diziam na raiz inicial as feministas, das mulheres. Depois nós vamos ver como é que se transformou essa teoria. Tendo em vista esses dois fundamentos, qual é a conclusão tirada pelos defensores da ideologia de gênero? A conclusão de que o comportamento sexual também é uma mera construção social. Então ninguém nasce menino ou menina, ninguém nasce homem ou mulher, nasce um ser humano, não negam a qualidade desse ser, não negam a qualidade humana desse ser, mas nasce um ser humano que não é homem nem mulher, embora anatomicamente possa ser distinto, e evidentemente são distintos, e todos nós sabemos perfeitamente que são distintos. Mas, como não existe homem ou mulher, sob o ponto de vista biológico, como não existe homem ou mulher, sob o ponto de vista psicológico, e aqui eu não estou nem me atendo à questão espiritual, à centelha de humanidade recebida por obra divina no momento da fecundação, no momento da concepção, então esse ser não é homem nem mulher, é um ser genérico, é um ser que irá aprender e adotar um determinado comportamento sexual por força do meio, por influência do meio, por força do ambiente social apenas. E como nós vamos ver, vão muito mais longe defendendo que, na verdade, esse ser poderá não só escolher esse comportamento com opção, como mudá-lo a seu bel prazer em qualquer momento da sua vida. Esses são os supostos fundamentos da ideologia de gênero. Muito bem, vamos logo refutar esses pontos para depois discutir os demais aspectos relevantes da questão. Lembram-se do ponto central 1, não existe identidade biológica sexual nos seres humanos. A refutação pode começar apenas pelo elemento mais essencial, sem exigir maior aprofundamento científico que o professor Scala faz no seu livro. A refutação está na genética, porque como se sabe, como é de domínio científico, as células reprodutivas do ser humano da mulher, só contém cromossomos de um tipo X. Enquanto que as células reprodutivas do homem
Sabidamente, isso é conhecimento científico, é de domínio científico, contém tanto os cromossomos X como os Y. E isso permite, portanto, a combinação no ato da fecundação, a lição básica de genética. A combinação XX só produz mulheres. Só produz mulheres. É outro fato científico. E a combinação XY só gera homens. Outro fato científico. Então, sob o ponto de vista da genética, já cai por terra uma teoria, uma ideologia desse tipo. Anatomicamente falando, dizem os defensores da ideologia de gênero que a questão anatômica é absolutamente irrelevante. Meramente acidental, que não faz diferença alguma. E há um fato muito grotesco, monstruoso, na história pseudocientífica da humanidade, que é a experiência de John Money, um médico e pesquisador da Universidade Johns Hopkins, de Baltimore, nos Estados Unidos, que lá pelos idos de 1964, 1965, como médico e pesquisador, já defendia essa tese, a tese de gênero. E ele afirmava, como afirmou em programas de TV e de rádio na ocasião, que a construção do sexo era meramente social e que seria perfeitamente possível comprovar isso se, no momento do nascimento, logo depois do nascimento, um ser humano tivesse a sua anatomia sexual invertida por meio de uma cirurgia e fosse educado, como homem ou como mulher, de acordo com a cirurgia que lhe fosse feita. Ele não se atreveu a fazer a experiência, mas caiu nas mãos dele a oportunidade da experiência, um pouco depois de 1966, quando nasceram dois meninos, gêmeos univitelinos, e um desses meninos, eram dois irmãos, Brian e Bruce. Bruce, numa cirurgia de circuncisão, sofreu um acidente, foi mal feita, mal conduzida a circuncisão, e teve o pênis seriamente danificado. Seriamente danificado. E os pais não sabiam o que fazer, resolveram se apegar à ideia do John Money e o procuraram para assistência médica. Entregaram o menino aos cuidados dele. Ele viu a oportunidade perfeita ali. Por que era perfeita? Porque se tratava de gêmeos univitelinos. Então ele viu a oportunidade de fazer o experimento no menino que tinha sofrido o dano físico e utilizar o gêmeo como comparação e como elemento de confirmação dessa experiência que poderia figurar em Auschwitz. Muito bem, os pais concordaram. John Money, ao invés de tentar, porque já havia bastante recursos de cirurgia plástica na época e de recuperação na época, ao invés de tentar o que deveria ter sido feito para a recuperação física de Bruce, simplesmente retirou-lhe os órgãos genitais femininos e, por meio de técnicas de cirurgia plástica, instalou órgãos genitais femininos no menino, que foi mandado para casa com a recomendação aos pais que deveriam criá-lo como menina, absolutamente como menina, nunca deveriam dizer absolutamente nada a ele, nunca contar a verdade, nunca contar um fio da verdade, e acompanhar o desenvolvimento dele, enquanto ele, Money, também acompanharia o desenvolvimento das duas crianças, o Brian e agora o Bruce, a quem os pais então deram o nome de Brenda, o nome feminino de Brenda, e passaram a criá-lo como menina. Posteriormente, John Money apresentou esse experimento como um sucesso na comprovação da sua teoria, o que foi uma das piores falsidades científicas da história do mundo. A verdade foi colocada muito tempo depois num livro de outro médico chamado Dr. Colapinto, que veio atender os meninos posteriormente, já na sua fase de adolescência. Foi publicado um livro e um estudo, uma série de artigos, aos quais Jorge Scala teve acesso e buscou informação pormenorizada. O resultado do experimento deveria ser, segundo John Money,
que um menino, aparentemente menina, com genitais aparentemente de menina, educado como menino, não desenvolveria de modo nenhum a inclinação por ser um ser humano do sexo masculino. Mas a mãe dele, logo depois que veio a lume esse caso, que o caso se tornou público, explicou que desde cedo o menininho se rebelava contra as vestes femininas, que desde cedo ele adotava uma conduta masculina, que teve sérios problemas ao longo da sua vida escolar, exatamente porque ele queria se comportar como um menino e era-lhe imposto um comportamento feminino. Ao final, na adolescência, John Money subrepticiamente desapareceu da vida dessas pessoas, deixou-as entregues à sua própria sorte, e o pai acabou contando ao filho Bruce, ou Brandon naquela época, a verdade. Buscaram apoio médico, real e verdadeiro então, foi feita uma cirurgia para a reversão da monstruosidade que tinha sido praticada por John Money, e esse moço passou a ter uma vida masculina normal, tentando reassumir a sua identidade própria, biológica e espiritual, até se casou com uma moça, mas quando o caso veio a lume, ela acabou desistindo do casamento. Teve uma vida extremamente, naturalmente, traumatizada com tudo isso, e por fim, o irmão gêmeo, Brian, no ano de 2002, deu fim à própria vida. Esse moço, Bruce, roído por um sentimento de culpa que, na verdade, ele não teria que ter, ele atribuiu ao suicídio do irmão, ao próprio impacto da história dele e da história dos pais, acabou também, logo depois, suicidando-se. Ele deu um depoimento naquela ocasião que tem um trecho muito candente. O trecho é o seguinte: eu daria tudo, eu daria qualquer coisa para apagar essas lembranças do meu passado. É uma tortura que não suporto. O que me fizeram ao corpo não é tão grave como o que provocou em minha mente. Foi um ser humano submetido a uma experiência completamente imprópria, anticientífica, monstruosa, para tentar a comprovação, para tentar John Money a comprovação de uma teoria que não tem sustentação sob o ponto de vista anatômico, provando, na verdade, que existe uma identidade, e existe uma identidade psicológica do sexo masculino e do sexo feminino. No ponto central 2, nós voltamos à questão da identidade psicológica. E para a refutação desse ponto, é claro que nós podemos até lembrar do que é observável naturalmente no modo pelo qual as pessoas vivem e se desenvolvem sem grandes influências, sem necessidade de influências muito fortes. Mas a atração natural entre os homens e as mulheres é uma realidade da história do mundo desde a noite dos tempos. Desde a noite dos tempos, embora evidentemente existam as exceções, e as exceções que existem devem ser consideradas como aquilo que elas são. Exceções patológicas, exceções que deveriam merecer tratamento, embora os casos de homossexualismo tenham sido retirados pela Organização Mundial da Saúde do rol das doenças, mas são ainda mantidos no rol dos distúrbios comportamentais nos mesmos manuais da Organização Mundial de Saúde. A inclinação natural das mulheres pela maternidade, que se observa no comportamento natural das menininhas em qualquer ambiente de relacionamento delas, seja escolar ou seja no lar, e que é absolutamente inegável. As habilidades mentais diferenciadas, porém complementares, entre os sexos, entre homens e mulheres. Talvez o melhor exemplo disso, muito debatido, muito estudado hoje em dia, seja o fato científico de que nas mulheres, predomina, não é absoluta, mas predomina a chamada inteligência emocional, e nos homens predomina, mas não é absoluto, a chamada inteligência racional, ambos complementando-se, matizando-se de tal forma que os níveis de um tipo de inteligência e os níveis de outro tipo de inteligência variam nesta mulher, naquela mulher, neste homem, naquele homem, mas se traduzem de modo claro nas habilidades que eles demonstram e que os habilitam, na verdade, a uma vida conjunta e complementar, porque assim foram criados,
Foram criados para complementaridade. Aí eu tenho o direito de voltar à lição das Sagradas Escrituras. Foram criados para complementaridade, foram criados para ser companheiros ao longo de sua vida. E nesse ponto, Jorge Scala produz um texto que me parece altamente sensível a esse respeito. As qualidades de que naturalmente carecemos, como homem ou como mulher, não são defeitos ou carências do sexo complementar. A palavra complementar é completamente apropriada em substituição àquela que nós ouvimos durante tanto tempo, o engano dos sexos opostos. Não há sexos opostos, há sexos complementares. Muito ao contrário, são virtudes de outras pessoas das quais temos muito que aprender. E isto é decisivo. Não é que a minha visão global masculina seja melhor do que a visão detalhista feminina. Nenhuma é melhor do que a outra. Ambas são diferentes, mas o sentido da diferença é complementação. Em perfeita sinergia para concretizarem juntos, homem e mulher, na sua existência sobre a face da Terra, um projeto novo, diferente e superador. Impossível de ser realizado somente pelas mulheres ou somente pelos homens. Me parece um trecho altamente inspirado do professor Jorge Scala para dar fim à questão e refutar a ideologia de gênero. Muito bem. Sendo, portanto, essa corrente, ou essa suposta teoria, ou essa perspectiva de gênero, baseada em fundamentos que não passam de elaborações mentais falaciosas, que na verdade tentam impor uma nova antropologia, desconstruindo as ciências naturais e a psicologia e criando um produto artificial de reengenharia social, basta isso para verificar que a corrente ou a perspectiva de gênero, na verdade, se encaixa no conceito dado por Jorge Scala de ideologia. Não tem fundamento a premissa. A premissa é completamente falsa. As premissas são completamente falsas. E forma-se todo um corpo doutrinal partindo dessa premissa falsa, dessas premissas falsas. Constrói-se todo um corpo doutrinal e tenta-se impor ao mundo esse corpo doutrinal como resolvedor dos problemas da humanidade, como verdade absoluta, exatamente o que diz a definição de Scala. Não vamos demonizar o conceito de ideologia, é claro. Há certas convicções da humanidade que nem sempre são baseadas na observação científica. Nenhum de nós assistiu aqui à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo no terceiro dia. Mas nós acreditamos firmemente na doutrina da nossa fé, da tradição católica, da tradição cristã, e pelos sinais que foram produzidos a partir da ressurreição, que Jesus Cristo ressurgiu do mundo dos mortos e que um dia voltará. Acreditamos firmemente nisso, porque temos a intuição poderosa da fé. Não podemos provar isso matematicamente, não podemos montar uma equação sobre isso. E, portanto, acreditamos. Alguém poderia dizer, não, isso também é ideologia cristã. Não vamos demonizar, portanto, o termo ideologia, mas vamos compreendê-lo na ótica de Scala quando ele alerta que de uma premissa falsa se monta um corpo doutrinal falso. Isso também é uma lição básica de lógica. Difícil. Quer passar, Diogo? Em suma, como demonstrado, não se pode atribuir a tal corrente a designação de teoria. Teoria é uma tese científica baseada na dedução. E a dedução tem que ser comprovada nos casos individuais, nos casos particulares. Onde está a comprovação? Não há comprovação no plano biológico, não há comprovação no plano psicológico. É uma tese, não é uma tese. Na verdade, é uma premissa falsa que só pode levar a conclusões falsas. Não sei se... Como diz o padre Lodi, um outro grande combatente pela vida,
Gênero é um conceito ideológico que tenta anular as diferenças e as aptidões naturais de cada sexo. Tenta criar o sexo homogêneo. Tenta criar uma categoria que não existe na humanidade. Não há gênero na humanidade. Há sexo. Ao sexo feminino, ao sexo masculino. Ao homem, à mulher. Agora, a ideologia de gênero, isso é um ensinamento muito importante de escala, embora não percebamos disso, embora muita gente não saiba disso, tem origem feminista. Tem origem no movimento feminista. Isso fica muito claro quando se examina a obra de Simone de Beauvoir, na primeira fase dela, que corresponde ao feminismo de igualdade. Corresponde à luta do movimento feminista pela igualdade política, começando pelo direito de voto. É um dos enunciados dela, numa famosa carta a Beth Friedan, outra líder feminista, que a mulher, nenhuma mulher, deveria ter permissão para ficar em casa a criar filhos. Exatamente porque, se houvesse tal opção, muitas delas escolheriam essa opção, o que é o óbvio. É claro que muitas mulheres escolheriam a opção da maternidade, sem dúvida nenhuma, não significando isso que elas tenham que ficar presas às amarras da falta de liberdade ou da falta de desenvolvimento pessoal. Mas ela enunciava isso, vejam só, de um modo profundamente autoritário, porque dizia que nenhuma mulher deveria ter permissão, ou seja, a lei deveria impedir a mulher, porque quem é que impediria a mulher, já que ela deveria subtrair exatamente a autoridade do patriarcado. A lei deveria impedir que as mulheres cuidassem dos filhos em casa. Já tem um componente muito radical aí, mas corresponde à primeira fase e mostra como avançou essa teoria feminista nos anos subsequentes. Nós vamos ver a seguinte, uma síntese do pensamento de outras militantes feministas encabeçadas pela citada já Beth Friedan. A raiz da opressão da mulher está no seu papel de mãe e educadora dos filhos. Para esquivar-se desse jugo patriarcal, portanto, ela terá de libertar-se de ambas as tarefas por meio do quê? Da contracepção e do aborto. Essa é a síntese da ideia. E, quando admitida a maternidade, ou seja, quando essa mulher admitisse ser mãe, por intermédio da entrega da responsabilidade da prole ao Estado. Contracepção, aborto e, se houver a maternidade, a entrega imediata da prole aos cuidados do Estado para a tarefa de educação, promovendo, então, a libertação da mulher do jugo patriarcal. Essa era a concepção das feministas que radicalizaram suas posições ainda mais. A radicalização progrediu, chegando a níveis bem piores. Por favor. Os pontos fundamentais, as ideias-forças do feminino radical atingiram os seguintes patamares. Em primeiro lugar, as mulheres constituem uma classe. E aqui elas adotam, portanto, a teoria da luta de classes que bebe na fonte do marxismo. As mulheres não são, então, parte da humanidade, um grupo humano. As mulheres são uma classe oprimida. Por favor. O patriarcado é a classe opressora. Há que dominar totalmente a procriação, pois ela é uma ferramenta de poder, eliminando do processo, ou seja, do processo da procriação, o opressor. Elas já, então, lançavam a ideia de eliminar do processo de procriação o homem, a outra parte da humanidade, que hoje já se pensa até possível, por modos de inseminação artificial em massa. O que há de banco de esperma espalhado pelo mundo
seria suficiente para, certamente, multiplicar a população do planeta por 100, sem a participação direta do homem como um par, como um marido, como alguém consorte dessa existência da mulher na face da Terra. A eliminação total do homem em termos de poder, começando pelo poder da procriação. E, consequentemente, a fase definitiva e final, que é o domínio completo do poder político e o domínio completo do poder no mundo do trabalho, que seria a única forma, segundo elas, de reverter o esquema de opressão. Como é que esse feminismo radical transpôs para o feminismo de gênero? E aí nós vamos chegando à explicação da raiz feminista da teoria do gênero, da ideologia de gênero. Acontece que em determinado momento, as teóricas do feminismo lançaram as bases desse movimento com base em quê? Qual foi a razão para elas passarem para o feminismo de gênero em oposição, não, mas em substituição como uma evolução, um aparente desenvolvimento do feminismo radical? Pois não. Mais uma vez digo. Acontece que elas perceberam que as teses do feminismo radical não faziam mais do que propor a substituição daquilo que elas chamavam de uma opressão por outra opressão. A substituição da opressão do patriarcado pela opressão das mulheres no poder. Era a mesma opressão, uma opressão de mesma intensidade, mas vamos dizer assim, com sinais trocados. E isso, consequentemente, não lhes dava eco, não dava eco à sua teoria e aquilo que eles consideravam a sua luta, de modo substancial, no meio social, não lhes dava eco no mundo. Então, Simone de Beauvoir entra na segunda fase, que é o feminismo de gênero. E aí nós vamos ver esse texto dela, essa proposta dela, que é exatamente a raiz, o núcleo da ideologia de gênero. Ninguém nasce mulher, mas se torna mulher. Ninguém nasce homem, mas se torna homem. Simone de Beauvoir, de novo. E aqui temos Shulamit Firestone, que traduz o conceito-chave, que coloca o conceito-chave do feminino exatamente seguindo os passos de Simone de Beauvoir da seguinte maneira: para eliminar as classes sexuais, volta ao conceito de classe, luta de classe, teoria de classe, bebendo na fonte do marxismo, é necessário que a classe oprimida, ou seja, a classe das mulheres, assuma o controle da função reprodutiva. Nisso ela repete as ideias de Beth Friedan. Pelo que o objetivo final do movimento feminista não é apenas a eliminação dos privilégios do patriarcado, dos privilégios da classe opressora, a classe masculina, mas da própria, aí eu grifei, diferença entre os sexos, de modo que as diferenças genitais passem a não ter importância alguma. Então, está aí a ideia central de desenvolver uma ideia, uma teoria, uma corrente de que os seres humanos não são diferentes, porém complementares. Homens e mulheres não são diferentes ou complementares, mas são exatamente a mesma coisa, sob todos os aspectos, com exceção da acidentalidade anatômica do seu nascimento. Mas alguém poderia me dizer nesse momento: ora, esses conceitos não servem exatamente à militância homossexual? Sim, correto. Servem sim. E como é que servem? É muito simples. Com a ideia do gênero, os homossexuais, os movimentos homossexuais, encontraram uma forma bem já consubstanciada em muitas publicações das ativistas femininas, de justificar aquilo que durante mais de meio século foi alegado pelo movimento homossexual como a razão de ser do homossexualismo, a opção sexual. Porque as feministas lançam a ideia do ser igual em todos os aspectos, apenas acidentalmente, anatomicamente
diferente, ou seja, do ser que não tem diferença nenhuma e derruba, começa a tentar derrubar toda uma construção social, toda uma construção antropológica que, volto a dizer, se perde na noite dos tempos. E isso serviu como uma luva para o movimento homossexual. Agora, quais são as estratégias da ideologia de gênero? Eu vou apenas traçar a estratégia aqui, em largos traços. No primeiro ponto, o primeiro item, é a manipulação semântica por intermédio da mídia de massa, das artes e dos espetáculos. Essa manipulação semântica, se verifica com clareza na palavra gênero. O desenvolvimento dessa ideia, dessa corrente de gênero, levou à tentativa de impor o conceito de que não há seres humanos sexualmente diferentes. Eles nascem genéricos, nascem iguais. Eles vão adotar uma identidade sexual conforme o ambiente social. A melhor palavra para isso, portanto, é a palavra gênero, mas não é acidentalmente e apenas por isso que se adota essa palavra. Recorre-se ao estudo da gramática, por exemplo, quando nós vamos nos lembrar das nossas aulas com as nossas professoras lá do curso fundamental, e nos diziam que as palavras no idioma português, e isso não é só no idioma português, em quase todas as línguas, embora nós não tenhamos o neutro, são de gênero masculino ou de gênero feminino. O copo, gênero masculino. A lata, gênero feminino. Lição de gramática, dos nossos tempos de ensino fundamental. Apropriam-se desse conceito, que é um conceito da gramática, e por meio da manipulação semântica de massa, artes e espetáculos, depois infiltrando-se, como vamos ver na esfera educacional, acabam distorcendo o sentido verdadeiro dessa palavra. Claro que gênero pode ter e tem outros significados próprios, adequados também em idioma português, e vão adotando, instilando essa palavra, forçando o uso dessa palavra para qualificar seres humanos que não têm gênero, mas têm sexo, sexo masculino ou sexo feminino. Essa distorção é perfeitamente possível pela manipulação semântica. Essa acaba acontecendo uma verdadeira transmutação do sentido da palavra gênero. Uma verdadeira transmutação do sentido da palavra gênero. E uma transmutação ideológica desse sentido. Mas, como segundo ponto da estratégia, ponto principal, a infiltração no governo para obter programas de apoio e dinheiro público. Basta olhar o panorama do nosso país. A infiltração no aparelho governamental se dá muito notadamente hoje nos ministérios da Educação e da Saúde, muito notadamente. Mas por que eu escolhi esses dois ministérios, quando eu poderia ter lembrado a existência de uma Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, que tem status de ministério, talvez seja ministério mais adiante, e uma Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria Especial de Direitos Humanos, que tem status de ministério e que trabalha exatamente em tudo o que faz. Veja o Plano Nacional de Direitos Humanos, versão 3, que nada tem de direitos humanos, exatamente para instilar essa ideologia de gênero. Eu fiz isso propositadamente, porque na estrutura da maior parte dos governos do mundo, dos países ocidentais, nós vamos encontrar um ministério ou órgão equivalente da saúde e vamos encontrar um ministério ou órgão equivalente da educação. Todos eles muito importantes, porque correspondem a duas pernas entre as três básicas, eu incluo aqui a segurança, que constituem a coluna dorsal de qualquer governo, que constitui, a superestrutura de qualquer governo. E através da Secretaria da Educação, do Ministério da Educação e através do Ministério da Saúde, que a ideologia de gênero é instilada pelos programas que a ampliam, pelos programas que a estimulam, pelos programas que fazem com que ela entre nos ambientes escolares e impõe condutas aos funcionários da saúde pública que são obrigados a cumprir as pautas governamentais. Não acidentalmente, tudo isso está ligado
na área do Ministério da Saúde, ao aborto. Vamos nos lembrar daquelas bases iniciais do movimento feminista. Para se libertar, a mulher não pode ser mãe. Então só há dois caminhos, a contracepção ou o aborto. Tudo isso tem um liame, uma ligação, e tudo isso corresponde, na verdade, a um projeto de poder, como bem mostra Jorge Scala. Próximo ponto. No terceiro ponto, usar a educação formal para lavagem cerebral a partir das crianças. Não há melhor forma de obter os propósitos dos defensores da ideologia de gênero do que trabalhar a cabeça das crianças. Muito provavelmente, eles entendem que tentar fazer lavagem cerebral nesta plateia é inútil. Mas a criança, ainda plástica, ainda moldável, ainda sujeita ao processo educacional, ainda com sua educação talvez não adequadamente realizada no âmbito do lar, e hoje cada vez menos no âmbito do lar, porque cada vez mais cedo se confiam ou se atiram, não é, as crianças ao cuidado dos professores nas escolas, é evidentemente muito susceptível de receber como natural qualquer coisa que lhe seja colocada no ambiente escolar, pela ação dos professores, pela ação dos educadores sexuais, aqueles que vão dar aulas de educação sexual práticas com instrumentos de borracha a crianças em tenra idade nas nossas escolas públicas, nas nossas escolas particulares, como parte do suposto programa de formação educativa dos nossos jovens. Então, a melhor forma é realmente de atuar na cabeça das crianças. Isso está acontecendo no Brasil em massa. Basta ver o exemplo do kit gay, que nós temporariamente, pela reação da sociedade brasileira, conseguimos paralisar, cuja distribuição temporariamente conseguimos paralisar. Supostamente destinado, e aí vai mais um item de empulhação, supostamente destinado a ensinar as crianças a respeitarem os seus semelhantes, no caso, os homossexuais, mas não é verdade. O objetivo é a disseminação do homossexualismo. O objetivo é instilar no comportamento das crianças o homossexualismo como algo não somente natural, mas desejável. Desejável. E o kit gay cumpriria esse papel. Por enquanto, ainda nós impedimos a distribuição dele. E no quarto, a instrumentalização dos direitos humanos. Esse é um ponto muito importante. A instrumentalização dos direitos humanos. Porque tudo isso que faz parte da ideologia de gênero vem sendo obtido no mundo por via dos tratados, acordos e convenções internacionais patrocinados pela Organização das Nações Unidas, a ONU, sob a rubrica de direitos humanos. Não à toa, Diogo, não à toa, aqui no Brasil, tudo isso está contido de modo cerebralmente idealizado no famoso Plano Nacional de Direitos Humanos, versão 3, um plano de pseudo-direitos humanos, um plano que nada tem de direitos humanos e representa, na verdade, uma carta revolucionária que se tentou, num primeiro momento, impor à sociedade brasileira por decreto e que logo mais será imposto, se nós não nos opusermos a isso, pelo ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal, substituindo, como está a substituir, o poder legislativo. Quando eu me opus, eu fui o primeiro parlamentar brasileiro que denunciou o PNDH3 da tribuna da Câmara no dia seguinte ao seu lançamento. O Executivo tratou de lançá-lo no dia 22 ou 23. 22, vamos dizer, 22 de dezembro, à noite, numa festança lá no Palácio do Planalto, patrocinada pela Secretaria de Direitos Humanos. Na noite desse dia, não havia brochura, não havia texto escrito disponível. Na noite desse dia, eu fui estudar o plano, o estudei via internet.
E no dia seguinte, a última sessão deliberativa, quando não havia praticamente mais deputado federal nenhum, senador nenhum, em Brasília, eu denunciei este plano, chacoalhando um calhamaço de folhas e mencionando muito especificamente, o aborto que permeava o plano de ponta a ponta, o direito ao aborto amplo, geral e restrito que permeava o plano de ponta a ponta, chacoalhando, pronunciando as palavras aborto, 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 para que de alguma forma a sociedade brasileira acordasse para ele. E sob a rubrica, sob a alegação de direitos humanos, se impõe como política de Estado todas essas linhas que pretendem levar o nosso Brasil àquilo que nós vamos ver. Quais são as consequências da imposição da ideologia de gênero? A primeira delas é o polimorfismo sexual. Pode passar. Recorrendo agora ao texto de uma militante, Kate Bornstein. A fluidez de gênero é a habilidade de se transformar livre e conscientemente em um ou mais dentro de um número ilimitado de gêneros. Um ou mais dentro de um número ilimitado de gêneros. Durante qualquer período de tempo e com qualquer velocidade de mudança. A fluidez de gênero não conhece fronteiras nem regras. Então já se vê a gama de resultados comportamentais que isso pode ter. A segunda consequência, igual validade de todos os modos de comportamento sexual. Todos os modos de comportamento sexual. E aqui mencionados apenas alguns, a poligamia, a promiscuidade, o homossexualismo em todas as suas variantes imagináveis, trocas de casais, exibicionismo. O que vai acontecer no limite? A pedofilia. O que é que impede que a pedofilia venha na esteira desse polimorfismo? Basta ver um militante gay muito conhecido do Brasil aqui, do grupo gay da Bahia, chamado Luiz Motos, que tem a petulância, o topete, de defender abertamente a pedofilia como uma coisa normal e desejável. E no pós-limite, o que é que vem no pós-limite? O bestialismo, o relacionamento sexual com animais, porque não há mais fronteiras, não há mais limites, tudo é permitido, tudo é igual. E ainda coisas como a necrofilia, nada disso se poderá impedir que seja considerado normal. Continuando as consequências. Supressão do casamento, evidente. Para que casamento? Se tudo é válido, se qualquer aglomerado, qualquer tipo de consórcio sexual é válido. Se não há mais a complementariedade entre o homem e uma mulher para viver a grande aventura da vida que Deus nos deu. A supressão da família, evidente. Sem casamento, se tudo é válido. Se ninguém quer se unir em caráter permanente para um projeto de vida e para a perpetuação da espécie humana, qualquer aglomerado de conviventes é válido. E se tudo é família, nada é família. E a eliminação da sociedade, porque a família é a célula básica da sociedade. Aliás, a Constituição da República do Brasil assim o declara. E, finalmente, a queda de natalidade, aproximando a humanidade da autoextinção. Porque em relacionamentos homossexuais, em relacionamentos acidentais, com aborto, com contracepção, com a permissão de matar os nenês no ventre materno, evidentemente chegaremos próximos da autoextinção. Aliás, há certas correntes radicais ambientalistas que dizem que o mal é o homem, que o mal é a humanidade, e que a humanidade, ipso facto, deveria mesmo ser exterminada ou então adotar a autoextinção. Lembrando novamente, nosso combatente Padre Lodi. Esse homem é realmente um combatente da família no Brasil, sofreu até processo criminal pela sua atuação. Ele menciona na encíclica Evangelii Vitae o Papa João Paulo II. A família, nesse caos, deixa de ser o santuário da vida. O santuário da vida foi a expressão usada por João Paulo II. E passa a designar qualquer aglomerado de pessoas, com qualquer tipo de comportamento sexual, orientado ou não à procriação. A vida deixa de ser sagrada para ser o produto do encontro casual de um macho e de uma fêmea da espécie humana. E eu acrescento, muito casual. Porque, nesse contexto, até mesmo os encontros casuais entre a mulher e o homem tendem a deixar de existir com aquela ideia da autoextinção da humanidade. No Brasil, transpondo essas lições de Jorge Scala que eu apenas esbocei, e que certamente todos tratarão de aprofundar com a leitura e o estudo do livro,
Eu tenho alertado, em outras ocasiões, em palestras com outros temas, exatamente para o quadro que resulta de ameaça de destruição da família brasileira. A pressão da ditadura gay para o reconhecimento do casamento homossexual, agora, desgraçadamente, enfiado goela abaixo do brasileiro pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal, que reescreveu a Constituição da República, indo muito além do que lhe defere a própria Constituição, embora seja o Supremo o guardião da Constituição. O PLC 122 está lá no Senado, num embate terrível, e passou pela Câmara dos Deputados, senhoras e senhores, livre, leve e solto, sem alteração alguma, num cochilo inacreditável da bancada cristã. Da bancada cristã que se divide em dois setores, o evangélico e o católico, e que é muito numerosa na Câmara dos Deputados. Isto foi antes do meu tempo, graças a Deus, porque alguma coisa teria sido feita de modo diferente, sem dúvida nenhuma. O PLC 122 pretende criminalizar a homofobia. A homofobia, na verdade, é um dos termos cunhados nessa revolução cultural, é um dos termos cunhados para tentar afirmar a existência de algo que não existe. Coloca a homofobia, a palavra homofobia propositadamente adota o sufixo fobia para dizer que as pessoas que se opõem à ditadura gay, que se opõem a que eduquem os nossos filhos como homossexuais, são portadores de uma patologia. Daí a escolha muito cerebrina da palavra homofobia. E esse projeto quer mandar para a prisão por 5 anos qualquer pessoa que, como eu, neste momento se atreva a vir tentar explicar uma certa realidade. Como padre, se ele tentar, na igreja, na homilia, ensinar aos católicos qual é a interpretação bíblica da questão do homossexualismo. Ou como qualquer ministro protestante ou de qualquer denominação religiosa. 5 anos de cadeia para enquadrá-lo, para impedir que ele exerça a sua liberdade espiritual. E está lá no Senado da República. Manipulação semântica com o apoio governamental da mídia de massa para a promoção do homossexualismo, nos mesmos moldes da promoção da ideologia de gênero e da palavra gênero. Os movimentos homossexuais, que evidentemente agora se apegam à ideologia de gênero, embora eles estejam agora a desenvolver, e grande parte desses matizes deles estejam adotando a tese da hereditariedade, a tese genética do homossexualismo, mas eles ainda se apegam a todo o suporte da ideologia de gênero e são recebidos com pompa e circunstância, foguetório e festa, no Palácio do Planalto, na Câmara dos Deputados, no Senado, na Secretaria Especial das Mulheres, na Secretaria Especial de Direitos Humanos. Viajam a larga farta, hotéis de luxo, comem do bom e do melhor, têm muito dinheiro e recebem dinheiro de grandes, poderosíssimas entidades multinacionais. E eu alertava, e agora complementa essa ideia, exatamente com as ameaças da ideologia de gênero, que também fizeram parte de um debate muito sério meu com o ministro Paulo Vanucchi na Câmara dos Deputados, e que o nosso Scala diz que provavelmente é a ideologia mais radical da história. Se imposta, destruiria o ser humano no seu núcleo mais íntimo e, simultaneamente, é claro, toda a sociedade. Tentando resumir, isso se traduz num esquema revolucionário antifamiliar que, no Brasil, está todo contido no PNDH 3. A ideologia de gênero, o casamento gay, a criminalização da opinião através do PLC 122, que poderá ser lei, a manipulação semântica pelo governo e pela mídia. Da ideologia de gênero resultarão, lembrando, as crianças sem identidade natural. Do casamento gay resultarão os grupos pseudofamiliares e adoções espúrias, porque já estão adotando. E daqui a pouco será tudo legalizado e liberalizado. A criminalização de opinião promoverá a perseguição policial e judicial aos resistentes. A manipulação semântica pelo governo e pela mídia de massa promoverá lavagem cerebral maciça. Tudo isso
resultando nas consequências inevitáveis, a destruição da família natural, que é a base da sociedade. A ruptura do modelo social, como inevitavelmente acontecerá, e o caos. Mas é o caos que esse projeto de poder neototalitário quer. Porque do caos virá, Diogo, porque do caos virá o empalme total do poder pelo grupo que tiver atrevimento e condições materiais de executar o empalme do poder. É o caos o melhor momento para isso. E é por isso que buscam o caos. Claro que depois do empalme do poder, depois do neototalitarismo, aí então se construirá o homem novo. Como diz a teoria marxista. Será criado o homem novo. Mas que homem novo é esse? Certamente não é o ser que nós queremos. Porque será um ser completamente desprovido de espiritualidade. Será uma massa informe de nervos, ossos e músculos que deambula pela face da terra. Nada mais do que isso. E será desprovido também de liberdade. Muito obrigado por sua atenção. Muito obrigado. Este evento é promovido pelo Instituto Clínico de Oliveira em coalizão com várias organizações províncias, comissões diocesanas e pelo Movimento Pró-Legítima Defesa. Nesse sentido, a doutora Alice Teixeira Ferreira, que participa do Brasil pela Vida e Brasil Sem Aborto, quer dizer algumas rápidas palavras. Nosso movimento em defesa da vida, Brasil Sem Aborto, nós estamos nos movimentando no sentido de desaconselhar as instituições que pretendem. E para isso nós estamos tendo o apoio, né, da instituição, que é o Amparo Maternal, que abriga a doula, que justamente tem 100 voluntárias que aceitam então 100 gestantes para levar à frente a questão da sua saúde, desde o início da gestação até ao parto. Dessa maneira, se encontrar pessoas desesperadas que acham que estão correndo risco, não só risco de vida, mas não tem problema econômico, que estão sem apoio. Nossos movimentos dão apoio, não só elas, nos levamos então ao amparo maternal para que todas sejam adequadas à saúde, à sua saúde e ao seu pé, à sua criança. E dessa maneira salvarmos crianças que estão correndo o risco de serem abortadas. E então eu dou aqui para vocês o endereço do amparo maternal, que é a Rua Botucatu 1000, né? Ou a Rua Leste pela Vida Medicina, 1901. O telefone é 5089-8269, né? E elas têm uma página na internet que é www.doulas.com.br. Por que isso? Como eles recebem somente o suporte do SUS para fazer esse atendimento, eles também gostariam de receber
Barros, 1035. Esses endereços todos ficam na Vila Clementino, aqui em São Paulo. E nós temos que esse grupo, né, ele é gerenciado pelas irmãs de caridade de longa data, desde a sua fundação, e para as mulheres que se provêm economicamente de suficientes condições, né, é dado para o bebê um enxoval, e assim como também é dado um enxoval para as mulheres. Então, eu peço que nos ajude a salvar essas crianças, ajudando o amparo maternal, né? E nós também estamos fazendo a nossa parte, buscando encontrar essas gestantes que estão desesperadas e não estão encontrando apoio nem financeiro e emocional para levar adiante a sua gestação. Qual o telefone? Repetir? Aqui em São Paulo é 50 89 82 69. Muito obrigada. Acho que vai ser melhor você responder daqui. Essa é a única pergunta que ele fez, nem eu propriamente a pergunta, foi só comentar um pouquinho essa afirmação que ele fez. Se alguém tiver perguntas, por favor, pudesse encaminhar agora, que é o último momento que nós temos para respondê-los. Tem um comentário. Tem um comentário aqui do jornalista Edmir Rabeira, aqui presente. O PNDH3 foi feito por 14 mil pessoas para governar 190 milhões. De fato é isso, porque esses planos a elaboração desses planos corresponde a uma técnica muito conhecida e é uma técnica de sovietas. É uma técnica de sovietas. Resumindo, reúnem-se poucas pessoas em grupos adrede escolhidos com pessoas escolhidas também a dedo, para aparentemente, democraticamente, formular propostas para um determinado plano de governo. E desse núcleo de pessoas, de pensamento previamente sabido, é que saem as diretrizes para esse plano. Um desses grupos, ou um desses encontros de poucas pessoas, foi exatamente a chamada Primeira Conferência Nacional GLBT. Primeira, eu não sei se primeira, agora eu me escapo. Enfim, uma Conferência Nacional GLBT, ou seja, de todos os que congregam todos os grupos dos matizes homossexuais que militam no país. E isso foi reconhecido pelo próprio Paulo Vanuc, até naquele debate a que me referi aqui na Câmara dos Deputados. Eu recebi uma mensagem ontem que confirma isso. Uma senhora que tem uma militância pró-vida e compareceu a um encontro de mulheres lá no Vale do Paraíba para formular propostas para a política municipal de saúde ou política estadual de saúde para mulheres. E a proposta logo colocada para elas, uma das propostas logo colocada para elas, apenas para que elas aderissem à proposta, era exatamente o direito de aborto amplo, geral e restrito por decisão da própria mulher, sob a alegação do direito ao próprio corpo, sob a alegação dos chamados direitos humanos reprodutivos da mulher. E ela teve o atrevimento de questionar, de tentar questionar essa proposta, tentando colocar em discussão
perante a mesa de dirigir os trabalhos, a questão do início da vida, de quando começa a vida, colocar em debate. Quase foi linchado. Quase foi linchado. Eu não sei, as pessoas que participam dos movimentos pela vida devem ter recebido também o e-mail dessa senhora, que posteriormente eu vou divulgar. Então, na verdade, é um espetáculo grotesco de aparência democrática, mas com decisões pré-estabelecidas. É como o Congresso Nacional da República Popular da China, e eu vou falar aqui abertamente o nome do país. Tem lá uma enormidade de delegados, um salão enorme, gigantesco, com milhares e milhares de delegados, e todos estão lá apenas para fazer assim. Um simulacro de democracia. Essas comissões, esses comitês, esses coletivos, como gostam de chamar também, não servem para outra coisa senão para referendar aquilo que já vem pronto, como um prato acabado e que nunca é um prato bom, só traz coisas ruins para o país. Um deles é o Plano Nacional de Direitos Humanos versão 3. Como eu disse, uma carta revolucionária que se tentou impor por decreto ao povo brasileiro e que, se não nos mobilizarmos, será imposta pelo seguinte mecanismo: não vai nada para o Congresso Nacional, nada. Para tudo, porque não vai dar certo. E eu sei que o Congresso Nacional não aprova, por exemplo, legislação abortista. Não aprova. Como não aprovaria também a união civil de homossexuais e outras matérias desse naipe. Mas não vai mais para o Congresso. Cada item, cada ponto, cada plataforma desse plano será transformada pelo Procurador-Geral da República numa ação denominada ação de descumprimento de preceito fundamental. E nesses termos será levada a decisão do Supremo Tribunal Federal, que certamente dará a decisão que nós todos sabemos que dará. Como deu no caso das uniões civis homossexuais, como vai dar no caso agora do aborto de anencéfalos, que será apenas o primeiro passo para logo mais o Supremo declarar a legalidade do aborto, quem sabe até os 5, 6 meses de gestação, se não coisa pior. Tudo isso metodicamente planejado. Primeiro seria um grande festival democrático, não dá certo? Então vamos pelo bypass, vamos pelo flanqueamento e vamos resolver as coisas pelo ativismo da Suprema Corte do país. É isso que está acontecendo. Eu vou ler a próxima pergunta. Diz assim: o que é o homem novo que o marxismo e o comunismo propõem? Quais são suas origens? A tese do homem novo se relaciona com a alegação dos doutrinadores marxistas de que o marxismo é uma teoria ideal. O marxismo é o ideal da humanidade. O marxismo é o ideal da fraternidade, é o ideal da paz. E só se atinge a fraternidade, a igualdade, a paz, por via do socialismo, por via da sociedade socialista. E atingido esse estágio, em que não mais haveria diferenças, em que não mais haveria razão, como dizem os marxistas, da exploração do homem pelo homem, em que o princípio aparentemente muito bonito do marxista, aquele de cada um segundo a sua capacidade, a cada um segundo a necessidade, estaria completamente preenchido, e que nem mais haveria a criminalidade, porque não haveria mais razão para o crime na sociedade socialista. O homem novo é o homem, o ser componente dessa suposta sociedade ideal, que nós sabemos que não se realiza, porque tenta-se atingir um objetivo altamente ideal a partir de processos completamente corrompidos de tomada e de exercício absoluto, total do poder, com a matança de quantos milhões de pessoas pelo caminho, se fizer necessário. Já são contabilizados 100 milhões de mortos pelo comunismo na história do mundo. Então é um suposto homem novo, é um suposto homem ideal, é um homem que, se verdadeira teoria marxista, talvez se encaixasse na utopia de Thomas More.
mas é um homem que não pode se realizar porque os procedimentos colocados para o atingimento desse homem são completamente tortos e equivocados. A verdade é que esse homem ideal só pode se realizar com a reconciliação absoluta da humanidade com o seu Criador. E nós estamos ainda um pouco longe disso. Tenho aqui 3 perguntas que praticamente são da mesma direção. Eu leio uma delas. Qual o melhor e mais sensato caminho para divulgar tudo o que conhecemos aqui? Como levar o público saindo de uma vez deste nosso pequeno e fechado núcleo? Eu começo pelo final. A expressão pequeno e fechado núcleo. É aí que está o engano. Não pode ser um pequeno e fechado núcleo. Nós não temos a mídia de massa à nossa disposição, a nosso favor. Não temos. Muito pelo contrário. A mídia de massa geralmente está contra as posições aqui expendidas e compartilhadas seguramente pela quase totalidade dos presentes. Mas nós temos muitos mecanismos de relacionamento social, de ampliação do conhecimento, de ampliação do debate, disponíveis, felizmente, a baixo custo no ambiente social atual. Um deles é a internet, um deles é a capacidade de multiplicação, de divulgação da internet com todos os mecanismos, incluindo hoje os mecanismos muito importantes das redes sociais. As redes sociais são um problema, porque o modo pelo qual os jovens as utilizam, muitas vezes expõe esses jovens. Podem observar como é o comportamento da meninada no Facebook, no Orkut. Frequentemente se expõe muito, expõe a sua intimidade, às vezes se expõe a perigo. E às vezes um jovem ou outro, principalmente uma menina ou outra, cai nas mãos de criminosos. Mas bem utilizadas, as redes sociais podem ser um mecanismo de fermentação de ideias positivas, construtivas, conservadoras, que são aquelas que nós defendemos. Da mesma forma como há sites tortos que fazem a defesa ampla, total, sem restrições do atual poder, nós temos que aprender a realizar os nossos projetos de divulgação, de debate, de ampliação das ideias pela internet e por todos os meios ao nosso alcance. Não podemos silenciar, não podemos nos fechar na convicção de que nós temos uma posição inabalável e isso nos basta. Não é suficiente. Porque se assim permanecermos, a juventude será conquistada por aqueles que querem destruir. A sociedade será destruída por aqueles que planejam o atingimento do caos. E nós aqui somos todos líderes. Nós aqui somos lideranças. Precisamos fazer valer essa liderança e precisamos, principalmente, fazer chegar essa mensagem que hoje eu vejo que começa a chegar com grande satisfação nos movimentos conservadores às pessoas mais jovens, às pessoas que vão nos suceder. Porque por força da extinção física, evidentemente, todos aqueles veteranos terão que um dia passar o bastão. E se não houver a quem passar o bastão, nós teremos perdido essa guerra. É difícil, não é fácil. Expor-se num debate é algo bastante complicado. Na Câmara dos Deputados, eu aprendi a conhecer razoavelmente bem o perfil de pensamento dos parlamentares. E é por isso que eu lhes afirmo que naquele período e agora mesmo com a composição atual da Câmara, naquele período não passaria de modo nenhum, não passaria de jeito nenhum legislação permissiva, ampla, de aborto, não passaria. Mas eu também verifiquei que apesar desse pensamento firme que poderia se traduzir oportunamente em voto por parte dos parlamentares, poucos se atreviam a se expor, poucos se atreviam a defender as ideias que nós defendemos, poucos se atreviam a participar de debates, poucos se atreviam, por exemplo, a comparecer a uma plateia na Câmara dos Deputados, num daqueles plenários, tomada por 350, 400 homossexuais para defender uma posição moral.
Poucos. Uma vez fui só eu, na Câmara dos Deputados. Quase fui massacrado. Então é preciso que saiamos desse estado de acomodação. E no tocante ao poder público, no tocante ao poder legislativo em especial, é nosso dever tentar, claro, levar ao poder as pessoas que possam defender essas teses. Pessoas que possam defender essas teses porque têm uma vida aferida nesse sentido, uma vida verificada nesse sentido. E depois de eleger o parlamentar, não esquecer dele, acompanhar o mandato dele, verificar se o mandato dele é fiel, se ele realmente representa a linha de pensamento que o levou ao poder. E se ele não for fiel, mandá-lo para casa, descansar o juízo na próxima eleição e tentar uma nova pessoa. Infelizmente o tempo correu e faltam ainda algumas perguntas, mas ainda precisaria, temos que adiantar um pouquinho, porque senão a hora fica incontida. Pediria agora que Sua Alteza Imperial e Real fizesse uso da palavra antes de nós sortearmos os 3 livros. Uma vez só para mim, agradecer em nome do Instituto Clínico de Oliveira a ardorosa palestra do Coronel Paisili, que, com palavras candentes, denunciou uma realidade muito mais profunda, que para compreender melhor, eu me permito te lembrar um grande líder brasileiro, o pastor Clínico de Oliveira, que mostrou no seu livro Revolução contra Revolução, há 50 anos atrás, esse processo de destruição da cristandade, esse processo de subversão completa da boa ordem posta por Deus na criação, para estabelecer uma anti-ordem que seja uma ordem, na realidade, satânica. Porque tudo isso não tem explicação, a não ser compreender que há por trás disso um mundo demônio que quer a destruição da humanidade, quer a destruição do homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E esta agenda que destruição da cristandade, que destrói a família, que estabelece o casamento homossexual, que estabelece essa ideologia de gênero, é uma ideologia absolutamente satânica, com a qual nós vamos ter o maior refúgio. E para nós, uma questão de consciência lutar contra isso. Sobretudo, por um aspecto, que isso constitui uma imensa ofensa a Deus, nosso Senhor. O pior aspecto disso é o pecado. Está na Sagrada Escritura, exatamente, está na doutrina católica, que este pecado, que se propugna impor ao Brasil, são os pecados que bradam aos céus e clamam a Deus por vingança. Portanto, se nós queremos que o Brasil realize aquela provocação grandiosa que marcou-se com a primeira missa por ocasião dos embarques portugueses, celebrado em Henrique Coimbra, quando pela primeira vez esteve em nossa pátria, seu corpo, sangue, alma e divindade, o Filho de Deus, na Santa Missa, no momento da consagração, se nós queremos que aquela missão que foi conferida ao Brasil naquele momento, e que era o objetivo dos nossos ancestrais portugueses, que é exatamente a expansão da fé, se nós queremos que isso se realize inteiramente, nós temos que ardorosamente lutar contra isso. Nós temos uma obrigação de consciência de nós vamos responder perante Deus se nós não estivermos à altura dessa missão histórica. E realizar exatamente a contra-revolução para a qual o professor Nicolau de Oliveira, no seu famoso ensaio Revolução e Contra-Revolução, nos convocava a todos. Eu insisto na importância desse livro, porque foi certamente o compêndio mais completo que houve na matéria para mostrar a que ponto essa conspiração anticristã, essa conspiração anticatólica, quer levar as coisas, que é como foi mostrado pelo Coronel Brasileiro, que é a destruição do homem como Deus o fez. Vai impor um anti-homem que seja um homem resultado do pecado, da abominação, daquilo que brada ao céu e clama a Deus por vingança. Pessoas, portanto, a Santíssima Virgem, que em Fátima veio nos apelar que nós realmente lutássemos contra isso, peçamos a ela que nos abençoe e que nos ajude nesse combate, na certeza que, de fato, nós
combatemos com as cartas marcadas, porque ela em Fátima disse que por fim o seu Imaculado Coração triunfará. O triunfo do Imaculado Coração de Maria é exatamente o contrário do que eles querem nos impor, usar a expressão do Corona Paz Mineira, goela abaixo, que é essa assimilação anticristã. Esse apelo que foi feito aqui hoje à noite pelo Coronel nós do temos, é um apelo de fundo religioso, porque nós vamos responder no nosso livro se nós tivermos altura do momento, sim ou não. Imagine que o Brasil fosse invadido por nossos vizinhos, uma hipótese inexistente no momento. Mas é natural que todos tomassem armas. Muito mais grave que uma invasão dos nossos vizinhos, essa revolução cultural que visa nos impor uma anti-civilização que seja uma ofensa contínua e gravíssima a Deus nosso Senhor. Que a Santíssima Virgem nos ajude, que Deus nos abençoe, para que nós estejamos à altura dessa missão. E, com essas palavras, nós, em nome do Instituto Clínico de Oliveira, agradecemos mais uma vez a Dona Paz e Mira pela atual da palestra. Eu queria pedir agora. Tem sorteio. Sorteio. Queria pedir ao Dr. Eduardo de Barros Brotero, por favor, retirar o primeiro número e o sorteado virá receber das mãos de Dom Bertrand o exemplar do livro que foi comentado na reunião de hoje. Dois, 4, 5, 6. Esse vai receber das mãos do Coronel Paz de Lira. Seu nome, por favor. Senhor Flávio de Moura Dória. Muito obrigado. Parabéns, senhor. 2, 4, 2, 2. Qual é o nome da senhora? Ana Fátima Jesus Coelho de Oliveira. Deram um aviso que o próximo programa será sobre a Princesa Isabel, em data ainda e local a serem confirmados. Após as palavras finais do Dr. Plínio, nós deveremos nos dirigir para o coquetel aqui ao lado. Encerrando a reunião, agradeço ao Coronel Paz de Lira por sua brilhante expedição. Agradeço a todos os presentes pelo seu comparecimento nessa ocasião muito importante e convido a todos para o coquetel aqui no refeitório do Colégio São Bento. Com licença, uma honra estar presente.
presente aqui, viu? Fico muito honrado de ficar aqui o nosso telefone de casa, o nosso horário, por favor, presidente. Nos colocamos à disposição. Eu trabalho nas madrugadas, eu queria me colocar. Falar algumas coisas. Conversar um pouco mal. Podia ter algum. No momento da sua pergunta, tem algum problema. Existem sites que não vai mudar. É a parte da perfeito. O Brasil, acima de tudo, não ter numa. Nós temos vários, sem dúvida, sem dúvida. Diogo, tem um aparelho aqui também. Realmente estava muito bom. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Despertando as pessoas, né? Isso.